Olá! Hoje o nosso devocional está lá em Atos do capítulo 2, versículo 7, que vai dizer assim: E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Aqui estava acontecendo, nessa época, um pouquinho antes, estava acontecendo a festa da Páscoa. Depois da festa da Páscoa, começou então a festa das semanas, ou a festa do Pentecostes. E viam judeus de todos os lugares do mundo, de todas as partes, de todas as regiões, para se reunir no templo de Jerusalém. E aqui eles começaram a se reunir todos num só lugar e orar ao Senhor. Até que de repente aconteceu algo incrível, que foi a fusão do Espírito Santo. Foi quando o Espírito Santo ele desce sobre a casa, ele desce sobre o lugar, ele desce sobre eles. E eles começaram a ser cheios de algo que para eles, na verdade, também era novidade, que era o Espírito Santo entrar e habitar e fazer parte deles. E eles começaram então a falar em outras línguas e ser cheios do Espírito Santo. E as pessoas que estavam ao redor começaram a olhar e se admirar daquilo que estava acontecendo, porque cada um ouvia falar das grandezas do Senhor na sua língua. E eles começaram a se admirar. Só que de repente eles olham e se maravilham mais ainda, porque eles olham e percebem que todos aqueles que estavam falando eram galileus. E os galileus à época eram considerados como caipiras, com pessoas que tinham uma linguagem, uma linguagem de fala um pouco complicada, porque eles não tinham estudo, eles não eram estudados, eles eram pescadores, a maioria, porque ali na Galileia se concentravam então a pescaria, a pesca. Então eles tinham uma linguagem um pouco errada no falar. Só que de repente eles começam a falar em outras línguas perfeitamente. Então eles se admiram, porque no olhar humano aquilo seria impossível. A pessoa não sabe falar e do nada começar a falar tão perfeitamente. E é normal isso até nos dias de hoje, quando a gente olha para uma pessoa que a gente não dava muito crédito, não dava muito valor, e de repente a gente olha para aquela pessoa e vê Deus usando de uma forma e de uma maneira grandiosa. Então eles falam, né? Mas não é aquela fulano de tal que dava problema para a mãe, não é aquele fulano de tal que vivia bêbado, não era aquele fulano de tal que vivia drogado pelas ruas, mas agora está ali de terno, gravata. Não era aquela menina de tal que vivia dando problema para a mãe, agora está ali com um vestido lindo, ministrando a palavra do Senhor, cantando a palavra do Senhor, porque as pessoas, quando olham e conhecem o teu passado e de repente olham você ali no púlpito, fazendo a obra do Senhor, regendo um coral, cantando ao Senhor, as pessoas têm essa mania de fazer a mesma pergunta, mas não é a fulana de tal, não é o fulano de tal. Assim esse povo fez, mas não são todos galileus, porque era de se admirar que quem mal sabia falar direito, agora estava falando em uma linguagem perfeita das grandezas de Deus. Nós temos muitas vezes uma visão muito humana. Só que quando a gente precisa entender que quando o Espírito Santo invade a alma, invade o ser, invade uma pessoa, é algo incrível, porque do nada, e é realmente do nada, o Espírito Santo entra e a pessoa é capacitada para operar milagres, prodígios e maravilhas. Porque quando a gente recebe a fusão do Espírito Santo, tudo aquilo que era errado, ele conserta.
tudo aquilo que precisa ser aperfeiçoado dentro de nós, Ele aperfeiçoa. O nosso Espírito Santo é o melhor amigo, melhor conselheiro, e Ele é que nos capacita a fazer coisas grandiosas. Já aconteceu várias vezes comigo de olharem para mim e dizer: mas ela prega? Porque uma menina que mal conseguia falar com as pessoas hoje consegue explanar, digamos assim, a palavra no púlpito para várias pessoas. Às vezes até eu mesmo me admiro comigo mesmo, porque uma pessoa que tinha vergonha de falar com pessoas, hoje fala com várias pessoas, hoje fala nas redes sociais e consegue. Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele nos capacita, Ele nos dá autoridade, Ele nos dá ousadia e Ele nos tira tudo aquilo, todo medo que às vezes invade a nossa alma. Então, se entregar ao Espírito Santo é algo maravilhoso. Deixar Ele entrar na nossa vida é algo, é a melhor escolha que nós fizemos. Chamar o Espírito Santo para realmente habitar dentro de nós. A Bíblia vai dizer que nós somos o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, que nós possamos realmente pedir que o Espírito Santo ele faça morada em nós, porque quando ele chega, ele muda totalmente a nossa realidade. A partir desse dia, os apóstolos, a partir desse dia, os apóstolos, eles tiveram autoridade para sair por Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, pregando e operando milagres. A Bíblia vai dizer que Pedro, a sombra dele curava. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele deu autoridade para ele. Ele deu legalidade para que ele pudesse fazer prodígios, milagres e maravilhas. Isso é tão lindo. É tão lindo, porque quando Deus fez essa promessa, Ele não fez só para os apóstolos, Ele não fez só para os discípulos. Quando Ele fez essa promessa, Ele vai dizer aqui no 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, eram os apóstolos, aos vossos filhos, que era outra geração, e todos os que estão longe, e a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa da fusão do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, o capacitador, aquele que nos dá dons, aquele que nos faz ser, aquele que nos faz operar milagres, prodígios e maravilhas. Essa promessa do Espírito Santo não era só em Atos 2, não era só para os apóstolos, não era só para os discípulos, mas era para todos aqueles quanto o Senhor chamar. Se você tem um chamado por Deus, se você tem um chamado de Deus, o Espírito Santo também é para você. O poder do Espírito Santo também é para você. A capacitação do Espírito Santo é para você. Então, quando você vê que alguém que não era nada, hoje Deus deu um nome, Deus colocou em um altar, Deus fez algo novo na vida dele, é porque ele recebeu a transformação do Espírito Santo. É porque realmente Deus o chamou. Que Deus abençoe o teu dia.